Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 12. Quem chegou atrasado, eu já orei por você, pela sua vida espiritual, pela sua família, pela sua vida profissional, pelo seu ministério. Você já está abençoado hoje já. Só porque você decidiu vir nas gerações. Mesmo chegando um pouquinho atrasado, você está abençoado. Amém? Isaías 58, 12. Tem alguém aqui que é 12? Então vamos lá. Diz assim, é um versículo só. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. E eu quero que a gente coloque foco nessa parte B do versículo 12 aqui, onde está escrito: levantarás o fundamento de muitas gerações. Amém? E é evidente que essa palavra, ela fala sobre a visão celular no modelo dos 12. Ela foi o texto base da nossa primeira palavra de células, quando a gente começou as nossas células. As primeiras 14 células da Igreja El Shaddai foram inauguradas com esse texto de Isaías 58, 12, que fala inclusive de um jejum, né? Que é o jejum que agrada ao Senhor. Mas hoje nós vamos falar aqui sobre a visão dos 12, sobre esse propósito no qual nós fomos envolvidos de forma bem específica. Eu e você fomos chamados para vivermos nesta visão, e muitos têm sido beneficiados por ela de uma forma grandiosa. Então vamos lá. Tão amado por muitos e tão criticado por tantos, o modelo dos 12, o modelo de Jesus, ele tem demonstrado a sua eficácia, salvando milhões de vidas, né? A visão, desde que ela chegou há 20 e poucos anos atrás, 23 anos atrás, 24 anos que ela está no Brasil, ela salvou milhões de pessoas pelo Brasil afora. Por quê? Porque ela restaurou a igreja, o foco na salvação, o foco nos perdidos, né? E através do mover celular, ela levou a igreja para um campo neutro, onde se torna mais fácil ganhar. É mais fácil ganhar pessoas nas casas do que ganhar pessoas nos templos. E não só ela salvou milhões de vidas até aqui, mas ela também restaurou muitas lideranças, muitos pastores que estavam desistidos, desanimados, sem foco no seu ministério, sem perspectiva de êxito, quase desistindo, quase voltando a uma vida secular. Eles foram restituídos da paixão pelo altar, pelo sacerdócio, através da visão celular no modelo dos 12. É um modelo que também multiplicou igrejas. Por quê? Porque os 12 vão amadurecendo, eles vão crescendo, e chega uma hora em que é a hora deles serem enviados. Então, isso também trouxe o processo de muitos novos ministérios, novas igrejas que foram abertas através do processo de multiplicação e de formação de novos líderes que a visão produziu. E também transformado nações, né? É difícil a gente mensurar qual foi o nível de transformação que a visão produziu no Brasil, mas a igreja brasileira não foi mais a mesma depois da chegada da visão no Brasil. Porque muitas vezes nós avaliamos a visão como as igrejas que estão sob a cobertura do apóstolo René. Mas depois que a visão chegou ao Brasil, ela contagiou o corpo de Cristo todo. E tem muitas igrejas hoje que são igrejas em células, que são igrejas onde foi restabelecido o discipulado. Elas não estão diretamente sob a cobertura do M12, mas elas são igrejas que foram transformadas na sua forma de viver, no seu estilo de vida. Amém? Então, isso transformou a sorte da igreja brasileira. A igreja no Brasil está crescendo, queridos, está bombando. Não pense que só o inimigo está trabalhando, não, né? Às vezes, quando a gente vê as notícias, a gente fala assim: meu Deus, o inimigo, o diabo está solto, né?
Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo está trabalhando muito mais poderosamente, muito mais intensamente, e nós estamos crescendo, nos multiplicando. O reino de Deus está avançando, porque vencendo vem Jesus. Já diz aquela música antiga, né? Vencendo vem Jesus. Jesus vem vencendo e Ele vai vencer sempre, pode ter certeza disso. Amém? Nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Amém? O Evangelho está se expandindo em todos os lugares da terra, em todos os lugares do mundo. O modelo dos 12 só poderá ser vivido, obrigado, pastor Roberto. O modelo dos 12 só poderá ser vivido em plenitude por aqueles que entendem o que é compaixão. Pois esta é a essência a partir da qual a visão foi gerada. O DNA da visão é compaixão, amém? É amor. E isso está revelado para nós em Mateus 9:36. Se for possível, coloca para mim aí, pastor Denis. Mateus 9:36. Olha o que está escrito aí nesse versículo. Vendo Jesus as multidões, né? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhou para as multidões e viu que no meio da multidão, cada pessoa era uma pessoa, e que cada pessoa tinha suas necessidades pessoais, suas necessidades espirituais, suas necessidades emocionais. Elas precisavam de atenção, elas precisavam de afeto, elas precisavam de cuidado particular, elas precisavam de um ouvido para lhe ouvir, um ombro para elas chorarem, né? Braços para abraçarem essas pessoas. Então, Jesus, vendo as pessoas e comparando-as a ovelhas que estavam exaustas e aflitas, como ovelhas que não tinham pastor, ele cria o modelo dos 12, ele cria a visão. O versículo 1 do capítulo subsequente, o capítulo 10, diz assim: tendo então chamado os seus 12, deu-lhes autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, para pregar o evangelho do reino. Então, ou seja, naquele momento em que o Senhor viu a necessidade de cada pessoa, de cada indivíduo, ele criou um modelo perfeito para que esse modelo fosse um modelo não só de crescimento, de multiplicação da igreja, mas de um apacentamento perfeito. Amém? Por perceber que as multidões, que no meio das multidões cada pessoa necessitava de atenção, de cuidado particulares, Jesus chamou a si 12 homens, que seriam a partir daquele momento um modelo de multiplicação e de apacentamento perfeito. O raciocínio é simples: se cada um cuidar de 12, todos ficarão bem cuidados, crescerão e se multiplicarão com qualidade. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam que isso é possível? Não pela nossa força, mas pelo poder do Espírito Santo. É muito simples, né? E as coisas de Jesus, apesar de simples, elas são verdadeiras, elas são eficazes, elas são poderosas. Através desse modelo, a sorte da humanidade foi modificada. Quando Jesus fala lá, no livro de Marcos, sobre o grão de mostarda, ele está falando dele e daqueles 12 homens tão simples, que eram pescadores, pessoas sem preparo, sem cultura, sem história de vida, né? Porque ninguém ali nasceu num berço nobre, ninguém ali era do sinédrio, era versado nas coisas de Deus, né? Tinha cultura, mas através daquela equipe de homens, de pessoas tão simples, ele mudou o destino da humanidade. Através de 12 homens, ele mudou o tempo, ele mudou a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Ele era Cristo, mas ele não decidiu fazer as coisas sozinho. Ele decidiu fazer essa revolução extraordinária através de 12 pessoas. Amém? Então, o modelo é perfeito por ser divino, mas a nossa falibilidade humana pode anular os seus resultados, se não fluirmos nessa essência que é o amor, a misericórdia, a compaixão, né? O amor às pessoas. E esse amor às pessoas, ele é abrangente, né? Ele envolve os nossos pais, os nossos familiares, os nossos líderes. Como eu posso querer amar os perdidos, amar
as pessoas que ainda estão longe de mim se eu não amo as que estão perto de mim? Então, no seio da igreja precisa existir amor, não pode haver aqui desavença, brigas, indiferença, porque senão eu estarei incorrendo num pecado. O Senhor diz: aquele que não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode dizer que ama a Deus a quem não vê, né? Eu preciso primeiro amar o meu próximo aqui, para depois ter a capacidade também de amar quem está longe de mim. Então, esse amor, essa compaixão, ela precisa ser exercida na direção dos nossos pais, na direção dos nossos líderes, né? Tenha misericórdia do seu líder, ele é apenas um ser humano, falho, que muitas vezes pode te entristecer ou te decepcionar, mas ele é o escolhido de Deus para cuidar da sua vida. Então ore por ele, ame a ele, ajude a ele, porque ele precisa de você para ser melhor. Esse amor também, ele precisa ser direcionado em direção, precisa ser apontado para os nossos irmãos 12, né? Nós precisamos amar a nossa equipe, não é só a relação do discípulo com o líder, mas é do discípulo com os outros discípulos, porque numa guerra, o papel de um 12 é dar cobertura ao outro 12. Quando é que os 12 terão sucesso? Quando eles forem um. Quando é que os 12 terão crescimento e efusão de vida na sua vida? Quando eles torcerem pelo sucesso dos seus outros irmãos, das outras gerações. Então, isso tudo tem como raiz a misericórdia, a compaixão, o amor de Cristo, que precisa existir dentro de nós. E é lógico que se nós conseguirmos amar os nossos pais, os nossos líderes, os nossos irmãos em Cristo, nós vamos amar também as pessoas que estão lá fora perdidas, aquelas que ainda não foram salvas. Não há como fazer discípulos se não amarmos a Jesus e aos perdidos. Essa daí é a premissa, esse é o DNA da visão, e é isso que nós precisamos pedir ao Senhor, que cada dia Ele aumente a nossa capacidade de amarmos a todos, né, que estão ao nosso redor, os que estão próximos e aqueles que ainda estão distantes de nós. Os discípulos só podem ser gerados por alguém que os deseje, mesmo antes de tê-los perto de si. Foi isso que Jesus começou a fazer. Ele sonhava com seus 12, ele amava os seus 12, ele os buscava no mundo espiritual, mesmo antes deles aparecerem. E essa pode ser a realidade, por exemplo, de um líder de célula, que ainda não ganhou pessoas, mas ela sabe que Deus tem frutos, que Deus tem discípulos, que quer entregar aquele líder. Se ele os amar, se ele sonhar com essa frutificação, e ele orar para que Deus traga essas pessoas para junto de si. Então, eu quero que todos repitam comigo. Diga assim comigo: os discípulos precisam ser desejados. Assim como nós desejamos filhos, nós precisamos desejar discípulos. Porque discípulos são filhos espirituais. Quantos aqui são pais? Muitos aqui desejaram seus filhos. E ainda desejam ter mais filhos. Não é você, viu, pastora Fátima? Você já ganhou a passagem para Israel. Fique contente com isso. Chega de filho, por favor. Em nome de Jesus. Não, é Jesus quem sabe disso. Quem sabe você não faz mais um judeuzinho lá agora. Já fechou a fábrica. Cuidado, desse casal aí tudo é possível. Esse casal aí a gente precisa ficar... Pode ser surpreendente o negócio aí, né? Pode ser que Deus esteja reescrevendo a história de Abraão aí. Então vamos lá. Muitos aqui ainda lutam, até hoje, né? Estão exercitando sua fé para as esposas engravidarem, né? Estão aí fazendo tratamentos para poder gerar um filho. E da mesma forma como a gente deseja e luta para gerarmos filhos biológicos, nós precisamos desejar no coração os filhos espirituais. Amém? E o que aconteceu? Jesus, ele fez isso, né? Ele amava os seus 12 mesmo antes de tê-los consigo. E por desejar assim essa equipe,
ele foi buscá-la no mundo espiritual através de uma noite de oração. Ele passou uma noite inteira orando, pedindo que Deus trouxesse para junto dele aqueles que seriam seus discípulos, aqueles que iriam caminhar com ele por toda a vida, né, servindo a ele até a morte, até saírem deste mundo aqui. E isso está revelado para nós em Marcos 3,13. Dá para colocar o versículo aí? Diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Repita comigo: os que ele mesmo quis. Olha que essa palavra fala: Jesus quis os discípulos. Jesus desejou os discípulos. E você que está aqui e na visão de Deus é um líder, você vai desatar quando o seu coração desejar genuinamente os discípulos. Isso não fala só com aqueles que ainda não têm discípulos. Isso fala principalmente com aqueles que já têm, mas pararam de desejar. Porque a gente pode parar no meio do caminho e perder o sonho, perder a vontade, perder o ânimo, perder a alegria e falar: tá bom, vou cuidar desses que estão aqui comigo. Mas não é essa a vontade de Deus. Lá fora ainda tem muita gente precisando da paz, da salvação, do amor que você conhece, que está dentro do seu coração, que a sua vida possui. Então, nós não podemos, no meio do caminho, nos tornarmos egoístas e ficarmos com toda essa maravilha que é Jesus presente na nossa vida só para nós. Nós precisamos continuar trabalhando em fé para ganharmos vidas, quantas mais forem possíveis, em nome de Jesus. Amém? E o versículo diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. E aí continua dizendo assim: e vieram para junto dele. Amém? Então, esse versículo nos revela que um líder só terá os seus 12 se primeiro desejá-los. Amém? O versículo diz: os que ele mesmo quis. Então, hoje o Senhor está te chamando aqui para você sondar aí o seu coração e ver o quanto você ainda quer ganhar almas, o quanto você realmente deseja o crescimento da sua célula, o quanto você deseja ser um líder que tem uma equipe de 12, porque nós não podemos deixar de sonhar com isso. Esses são os alvos da visão, as metas individuais da visão. Quem nunca ganhou um discípulo, ganhar o seu primeiro discípulo. É o projeto 1+1. Quem não tem uma célula, sonhar e pedir isso para Deus: Senhor, me capacita, põe no meu coração essa vontade, traz sobre mim essa unção para eu ser um líder de célula. E isso é uma entrega, isso é um sacrifício de louvor feito a Deus, que vai trazer sobre a sua vida recompensa, porque não tem ninguém que atenda a um desígnio de Deus, que cumpra uma ordem de Deus e não seja abençoado. Então, servir a Deus representa recebermos a bênção de Deus, e Deus quer te abençoar, mas você precisa abrir o seu coração, você precisa desejar o que Deus deseja para você. Amém? E ele diz também, e além, né, de desejar isso no coração, depois seguir as pegadas de Jesus e trilhar o caminho que Jesus trilhou. Qual foi o caminho que ele trilhou? Subiu ao monte. O que representa subir ao monte? O que as pessoas que falam assim: vamos no monte sexta-feira? O que o povo vai fazer no monte? Principalmente aquele povo da Assembleia de Deus, né? O que eles vão fazer no monte? Eles vão lá orar, né? Então, Jesus, ele desejou os 12, ele trilhou o caminho da oração, ele entendeu que ele precisava orar para que o Pai trouxesse os discípulos para ele, revelasse a ele quem seriam os discípulos, pusesse também no coração dos discípulos o desejo deles permanecerem junto a Jesus. E o resultado disso é o final do versículo 13, que diz: e vieram para junto dele. Jesus desejou os discípulos, orou pelos discípulos, e Deus, o Pai, deu a ele os discípulos. Então, da mesma forma, Deus quer te dar discípulos, mas você precisa desejá-los. Você precisa orar para que Deus te dê filhos espirituais, filhos espirituais, discípulos de Jesus, né? Aqueles que Jesus tem preparado para serem seus discípulos. E você verá
eles se aproximando de você. Eles vão cruzar o seu caminho. Eles vão vir para junto de você. Eles vão se revelar como pessoas carentes, necessitadas, de ouvirem a palavra de Deus no seu ambiente de trabalho, em lugares talvez inesperados, como por exemplo num ponto de ônibus, né? Por exemplo, o pastor Carlos Henrique, hoje é um dos pastores da igreja. Onde eu conheci o pastor Carlos Henrique? No Orelhão, do lado da casa dele, que era do lado da igreja. E eu comecei a falar de Jesus para ele ali no Orelhão. E no domingo seguinte, depois daquela primeira conversa, daquele toque de amor ali que eu pude derramar sobre a vida dele, ele que era uma pessoa que tinha uma vida assim bem comprometida com coisas que não eram de Deus, entre elas bebida, estava na igreja lá, e isso era fruto também da oração da mãe dele, da dona Elizabeth, que orava muito pelos filhos todos. E hoje, graças a Deus, todos os filhos estão na presença de Deus, servindo ao Senhor. Vamos dar um aplauso a ele por isso? Assim foram ganhos os 12 de Jesus, que frequentaram a célula de Jesus. Você sabia que Jesus tinha uma célula? Ele tinha uma célula. Os 12 de Jesus frequentaram a célula de Jesus e por 3 anos e meio caminharam com ele aqui na terra, foram por ele amados, cuidados e treinados para depois reproduzirem essa missão. Mas note uma coisa, Jesus, quando se aproximou desses 12 homens aí, ele não prometeu a eles bênçãos, riquezas ou fama. É muito interessante isso. Olharmos para a palavra e percebemos o seguinte: Jesus não falou assim, venham atrás de mim que vocês vão ver como a vida de vocês vai ser abençoada. Olha, vocês vão ficar famosos, vocês vão entrar para a história. Ó, eu vou dar para vocês riquezas, vocês vão ter tesouros aqui na terra e tesouros também lá no céu. Não, Jesus disse o que para eles? Venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. A primeira coisa que Jesus fez foi mostrar para eles não o que vinha por consequência, mas o que era o propósito. Venham, porque eu vou mostrar para vocês um caminho espiritual. Venham, que eu vou revelar a vocês qual é o propósito de Deus para a vida de vocês, que é servir a Deus, ganhando almas e fazendo discípulos. E tudo que virá depois será consequência. Porque uma coisa eu te digo, sempre foi assim e até o fim de tudo será. Os que servem a Deus são pessoas abençoadas. Ó, como começou a reunião aqui? Pessoas testemunhando. Eu ganhei uma passagem para Jerusalém. A outra, ganhei uma passagem para Jerusalém. Uma passagem para Jerusalém, queridos, custa 25 mil reais. Entre a passagem e o dinheiro que você tem que levar para lá. Para você comer, para você viver lá 10 dias. Então, é um presente de Deus, é uma recompensa de Deus. Para quem? Para aqueles que o servem. Amém? Existem muitas promessas de Deus para aqueles que são servos. Então, desde o primeiro momento, Jesus mostrou para eles o propósito de Deus para a vida deles, que era servir a Deus, ganhando almas e fazendo discípulos. E bem-aventurados eles foram, porque eles aceitaram. Esses 12 aqui, eles eram simples, eles eram sem formação, eles eram matutos, mas eles eram homens inteligentes. Por quê? Porque eles disseram sim para Jesus. Eles se lançaram nesse propósito que Jesus apresentou para eles. Ele não formou uma equipe de pessoas preocupadas consigo mesmas. Ele formou uma equipe de servos. E como ele fez isso? Ele fez isso servindo a eles. Entenda uma coisa, nada ensina mais os seus discípulos do que o seu exemplo. Se você quer ensinar as pessoas a servirem, sirva a elas. E eu quero aqui fazer uma observação, principalmente para as pessoas que estão começando, porque algumas, quando estão começando e querem crescer na liderança, acabam colocando por ansiedade uma certa carga sobre os novos convertidos, que eles não podem carregar, né? Eles cobram as coisas. Olha, você tem que estar no congresso, você tem que fazer o jejum. Foi o apóstolo René que convocou, né? E acabam botando, às vezes, uma feijoada, né, diante dos bebês espirituais. Não, você que está começando, não cobre os novos, sirva-os,
deixe marcas de amor na vida deles. E por eles irem sendo conduzidos por você com amor, sendo socorridos por você nos momentos de necessidade, nos momentos de dificuldade, eles se tornarão gratos a você e eles vão reconhecer em você o amor de Deus e vão te seguir. E na sua maturidade eles vão estar também aprendendo com seu exemplo, porque vão te reconhecer como um servo de Deus e vão reproduzir o que você é. Cada semente produz segundo a sua espécie. Se você é um servo de Deus, você tem em você mesmo o poder para gerar uma geração de servos. Amém? Um dia, 2 discípulos pediram a Jesus que no seu reino, um pudesse se assentar à sua direita e o outro à sua esquerda. Isso está escrito em Mateus 20, 20. E eles sabiam que esse pedido era um pedido meio humano, né? Um pedido meio carregado de um pouco de vaidade. Então eles já ficaram envergonhados por fazer um pedido dessa natureza, que era ficar em posições de honra, né? Em cargos de importância ao lado de Jesus, e eles pediram para a mãe deles pedir isso para Jesus fazer isso com eles. Então a mãe deles, desses 2 discípulos, foi lá falar com Jesus e falou assim: Jesus, conceda-nos essa graça, que quando o Senhor entrar no seu reino, o meu filho sente à sua direita e o outro à sua esquerda, né? E o que havia no coração desses 2 discípulos? O desejo por uma posição de honra. Eles queriam ser importantes, eles queriam ser grandes. Então Jesus não os constrangeu, nem tampouco a mãe deles por causa desse pedido, mas os atendeu, dando a eles a receita do crescimento e da autoridade. Vocês querem ser importantes no reino de Deus? Então vocês precisam aprender a servir. Amém? Põe aí para mim, pastor Denis, Marcos 10, 44 e 45. Jesus diz assim: e quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem, Jesus, né? Não veio ao mundo para ser servido, mas veio para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Então, entenda uma coisa: quem aprende a servir, aprende a liderar. Porque ser líder não é mandar nas pessoas. Ser líder não é manipular pessoas, ainda que seja por meio de sentimentos, de amor. As pessoas têm uma dose de carência afetiva muito grande. Elas têm uma carência de paternidade, de maternidade. Então, quem tem essa capacidade de dar amor, muitas vezes manipula as pessoas por meio de sentimentos. Mas discipulado não é uma vinculação emocional. Vinculado é a convergência de um propósito espiritual revelado ao espírito de ambos, tanto o líder quanto o discípulo. O que nos une não é uma amizade de pessoas que se gostam, que se amam. Não, o que nos une, o que faz com que eu e meus 12, né, você e os seus 12 caminhem juntos, não é só o amor verdadeiro que existe entre nós, que às vezes parece-se com o amor de família, de pais e filhos. Não, é o propósito espiritual. Amém? Ou seja, não podemos fazer discípulos para nós mesmos, discípulos dependentes emocionais de nós, né? Nós precisamos fazer discípulos para Jesus e ensiná-los também a fazerem isso, a servirem as pessoas e a conduzirem através desse amor servil essas pessoas a Cristo, para que elas se pareçam com Cristo. Então, aqui nesse versículo fica muito claro isso, que quem aprende a servir, aprende a liderar, porque ser líder não é mandar nas pessoas, não é manipular as pessoas, não é influenciar nem usar as pessoas por causa da sua fragilidade, da sua carência, ou delas serem submissas, elas serem suscetíveis à influência, né? As pessoas muitas vezes elas querem ser influenciadas, elas precisam de um norte, elas precisam de alguém que lhes conduza, né? O ser humano ele tem uma necessidade de ser liderado, mas liderar as pessoas não é mandar nelas, não é influenciá-las, não é manipulá-las, e sim servi-las por amor. Amém? Servi-las por amor. Nesse versículo 45, Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido,
ele veio para servir. Então aqui está revelado o grande trunfo de Jesus, que foi o que fez com que Jesus vencesse a tudo e a todos aqui neste mundo, suplantando até a cruz, até a morte, né? Que foi o quê? A sua humildade e a sua disposição em servir a Deus, ao Pai, e em servir as pessoas, apesar de ser um rei. Preste atenção, Jesus sabia que ele era um rei, Jesus sabia que ele era o Filho de Deus, mas o que a palavra de Deus diz a respeito dele em Filipenses capítulo 2? Que ele se esvaziou, que ele abriu mão de todos os seus direitos, que ele não usurpou ser Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, ele não fez uso da autoridade, do poder que ele tinha, ele se fez servo, e serviu, e foi obediente, submisso ao Pai até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E se você puder, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Jesus era um rei, mas ele era um rei servo. Então, ele é o modelo perfeito para nós. Amém? Um líder que serve com alegria terá a unção de Deus para levantar gerações de líderes servos. O que diz o versículo base aqui, de Isaías 58, 12? Diz que nós levantaríamos os fundamentos de muitas gerações. Então quero levantar minha mão aqui para profetizar sobre você, que Deus vai te dar o amor, a fé, a compaixão, a sabedoria e a unção do Espírito Santo, para que você levante o fundamento de muitas gerações. A geração de 12, a geração de 144, gerações de líderes, gerações de discípulos que continuarão essa missão que Deus entregou a você, em nome de Jesus. Quem recebe aí, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Na visão, a força multiplicadora de um ministério está no trabalho conjunto da primeira e da segunda geração, os 12 e 144. Muitas vezes entende-se equivocadamente que a equipe principal, que a equipe que é o coração da igreja, são os 12, mas não é. Eu até lamento que tanto 144 tenham faltado essa reunião aqui hoje, porque essa palavra é para eles, né? E o frio os derrotou, eles devem estar em casa essa hora, encolhidos lá debaixo da coberta, né? Mas essa palavra aqui é muito direcionada aos 12 de modo geral, mas principalmente aos 12 da segunda geração. Então, por que isso? Porque muitas vezes as pessoas entendem, a geração importante é a geração de 12, porque eles são os pastores da igreja, eles são os líderes da igreja, eles estão lá do lado sempre dos apóstolos. Não, a verdadeira equipe é a conjunção dessas duas gerações trabalhando juntas. A primeira geração de 12 e a segunda geração formada e consolidada, não só no espírito, mas no propósito. Quando essas duas gerações, elas se consolidam, não só no espírito, mas também no espírito, que eu quero dizer no espírito da fé, mas também no propósito de Deus, que é servirem a Deus, que é liderarem células, que é ganharem almas e fazerem discípulos, aí há uma explosão de avivamento. Depois de formada e consolidada essa equipe, 12 mais 144, vem um desatar de multiplicação. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a Bíblia. Coloca para mim aí, pastor Denis, Apocalipse 7:9. Olha que bonito o logotipo da Shaddai. Não, é bonito mesmo, esse logotipo ele precisa aparecer aí. Olha, Apocalipse 7:9. Depois destas coisas, vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, continua, põe o próximo versículo aí. Em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos. Tem um versículo anterior que diz assim, que 2 anjos estavam prontos para vir destruir a terra, mas que uma voz do céu bradou e disse assim,
não façam danos nem à terra e nem ao mar, antes que sejam selados, consolidados no propósito, os 144. E depois que isso acontece, então aí vem uma multidão, né? Aparece essa multidão aí, que é fruto desse trabalhar dos 144. Lógico que isso é uma revelação envolvendo a unidade entre os 12 e os 144, que abre portas espirituais para a chegada da terceira geração. A terceira geração, queridos, é uma multidão. A Bíblia só fala de 2 números que a gente usa como linguagem dentro da visão, 12 e 144. A Bíblia não tem o número 1728. Por quê? Porque a partir das 2 primeiras gerações, 12 e 144, vem uma multidão que já não se pode mais contar, que ela já não é mais enumerada, como está escrito aí nesse versículo. E isso não é uma coisa ilusória, isso é uma coisa, se nós trabalharmos na essência da visão, que é o amor, se nós trabalharmos zelosamente, organizadamente, com uma genuína entrega, essa multidão, ela é real. Ela vai chegar. Em nome de Jesus, quantos creem nisso? Dá um aplauso aí ao Senhor. Às vezes, eu fico me perguntando assim em casa. Eu falo assim, Senhor, será que eu sou louco de ficar acreditando nisso? E o Senhor fala, não, meu filho, é a minha palavra. Só que muitas vezes, os homens não entendem a minha palavra. Os homens não se entregam à minha palavra com genuína fé e com a demanda de amor e sacrifício que ela requer, né? Então, você pode ter certeza que Jesus queria fazer muito mais coisas e coisas muito mais poderosas através da sua igreja. Mas a igreja precisa ser trabalhada, convencida pelo Espírito Santo, livre da incredulidade, livre da religiosidade, livre da passividade. Coisas terríveis estão acontecendo na nossa nação e a igreja não pode ficar parada. A igreja não pode ficar de braços cruzados, a igreja não pode deixar de orar, a igreja não pode deixar de pregar o Evangelho, porque a pregação do Evangelho, o agir do Espírito Santo neste mundo em que estamos, é a única saída para nós, é a única saída para a mudança das coisas terríveis que o diabo quer estabelecer neste mundo. Está lá a discussão lá para aprovar a liberação das drogas. Me diga isso. Quando é que droga fez bem para alguma pessoa na face da terra? E o Supremo Tribunal Federal da nação quer liberar as drogas. Eu fico pensando, meu Deus, o que tem na cabeça desses juízes? Mas isso é o sistema maligno, é o sistema espiritual, não tem nenhuma relação direta com esses homens. Isso aí é algo espiritual que está por trás deles, trabalhando ali, tendo uma ingerência nas suas mentes, para que coisas tão perversas e malignas, como liberação de drogas, ideologia de gênero, aborto, seja legalizado. E nós vamos ficar o quê? Fazendo o quê? Passivos? Não, a gente precisa orar. Nas orações de 6 horas da manhã, a gente precisa orar nos cultos, a gente precisa vir para a igreja, a gente precisa ser crente de verdade, a gente precisa se comprometer com Deus, a gente precisa fazer célula, a gente precisa ganhar almas, a gente precisa transformar a multidão em geração. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Porque se nós fizermos simplesmente isso que o Senhor nos ordena fazer e que custou o sangue de Jesus naquela cruz, isso será a resposta para toda a malignidade que está aí no mundo. E essa malignidade não vai prevalecer, ela não vai prosperar. Não vai prosperar, queridos. Mas quando é que o mal prospera? Quando os bons não fazem nada. Você consegue entender? Quando é que as coisas horríveis, terríveis acontecem? Quando vem sobre os bons, sobre os santos, o pecado da omissão, da negligência, da desobediência a Deus. Então vamos ser igreja, e uma igreja de verdade, uma igreja avivada. Amém? Então vamos lá. Então, depois de formada e consolidada esta equipe, 12 mais 144, vem um desatar de crescimento. Na Bíblia, os 12 são chamados de príncipes e os 144 de servos. Amém? Eu não tenho tempo aqui para ficar mostrando os versículos para vocês. Mas os 12 têm uma mente criativa. Vou falar um pouquinho do perfil de ambos as posições. Os 12 têm a mente criativa.
e administrativa. Os 12 são um governo dentro da igreja. A igreja que Jesus deixou na terra, ali em Jerusalém, ela era governada por 12 apóstolos, né? Então aqueles 12 da primeira geração, daqueles homens que conviveram com Jesus, que foram formados e enviados por Jesus, eles eram o governo da igreja. Eles eram sensíveis à voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo os usava para liderar outras pessoas, né? E os 144, eles possuem uma habilidade especial e específica para executar projetos com uma enorme força de trabalho e com uma disposição muito grande para servir. É só você ver num congresso desses aí, estadual aí, os 144 da igreja El Shaddai, como um exército lá, recolhendo ofertas, tomando conta das portas, orientando as pessoas, trabalhando o tempo todo. Eu fico até com pena, porque tem discípulo que vai no congresso, ele não assiste o congresso, ele só trabalha, ele só serve, né? Então, são perfis, são características dadas a pessoas nessas determinadas posições. São funções e habilidades específicas que o Senhor dá às dois níveis de autoridade, 12 e 144, primeira e segunda geração. Mas algo poderoso acontece com a chegada da maturidade a estas gerações. Vai passando o tempo e as gerações vão amadurecendo, principalmente se a gente trabalhar firmemente, com amor e com fé. E um mover de avivamento vem quando a primeira geração, os 12, que são chamados de príncipes na Bíblia, se revestem de humildade para servir. Amém? Quando os 12 amadurecem espiritualmente, eles se tornam servos, eles se tornam humildes, e se revestem desse espírito de subserviência, não se envergonhando das pequenas coisas, mas fazendo tudo, por menor que seja, de bom grado. Isso agrada o coração de Deus e faz com que ele se torne um modelo para toda a igreja. Eu quero declarar isso aqui, que a equipe de 12 dessa igreja ainda tem muito para amadurecer, para crescer no amor, na fé, na humildade, mas eles já são um modelo para a igreja El Shaddai. E eu sei que muitos líderes que tem na segunda e na terceira geração se orgulham dos pastores que tem aqui nesse altar. Quem pode dar um aplauso a Jesus pela vida deles? É verdade, eu estou falando isso, não é para massagear a ego de ninguém, eu estou falando de uma verdade espiritual, que os que estão na segunda e na terceira geração precisam valorizar, porque tem um corpo pastoral que paga preço aqui orando aqui 6 horas da manhã, porque tem um corpo pastoral onde, graças a Deus, pela misericórdia do Eterno, não tem escândalos, onde não tem brigas, divisões, rachas. Quem tinha que fazer isso já foi, graças a Deus, não está mais aqui. Mas a equipe que está aqui foi provada e foi aprovada. Já está canonizada, já está pronta para ser arrebatada? Não, tem que melhorar em muita coisa ainda, viu? É verdade, a varinha de Jesus vai cantar até a última hora. É verdade. Para todos nós, eu não me eximo disso aí não, eu estou na correção dele também, né? Todos nós temos coisas em que podemos melhorar, que precisamos nos arrepender, que precisamos descer degraus de humildade, de simplicidade, de compreensão do que Deus espera de nós, mas nós vamos chegar lá porque o Senhor nos ama. Quem pode dizer amém? Então, o que acontece com essa equipe de príncipes? Eles se tornam servos, eles se tornam parecidos com Cristo, pois não há um exemplo maior de um rei humilde e servil do que Jesus. Ele era o rei dos reis, o senhor dos senhores, pisando sobre a terra, mas o que ele fazia? Botava uma toalha no pescoço, uma bacia no pé dos 12 e lavava o chulé de Pedro. E ainda tinha que lutar com Pedro, porque Pedro, orgulhoso, dizia, não, o senhor não vai me lavar, né? Então é complicado isso. Porque de vez em quando o líder ainda tem que convencer os 12 de algumas coisas que já estão mais do que estabelecidas, mais do que sacramentadas, mas é a tarefa, né? Então, quanto mais humildes e servis forem os 12, mais unção e autoridade receberão da parte de Deus. Amém? Seja humilde, você que está numa posição de liderança, você que é pastor, que é pastora, seja humilde, seja servo, cuide das pequenas coisas,
porque quanto mais você fizer isso com discernimento e com alegria, mais unção e mais autoridade Deus vai derramar sobre a sua vida. Amém? Os 144, a segunda geração, como eles são? Eles são servos por natureza, mas eles devem conservar este espírito servil, mas porém desenvolver a mentalidade e a nobreza de príncipes. Então presta atenção no que o Espírito está propondo para nós aqui hoje. Os 12 que são príncipes precisam se transformar em servos. E os 144 que já são servos, eles têm que desenvolver mentalidade de príncipes. Agora você vai entender por quê. Quando isso acontece, os 144 se multiplicam, eles prosperam até na vida pessoal deles. Eles tornam-se importantes espiritualmente na igreja, porque eles não são meramente voluntários, serviçais, em funções importantes que também servem ao corpo, mas eles se tornam líderes de avivamento, se transformando num portal para a chegada da terceira geração. A terceira geração só vem se os 144 fizerem a parte deles, ganharem almas, liderarem células, pegarem o trabalho para valer, acreditando que isso vai redundar numa recompensa para você no céu e também aqui na terra. Amém? É lógico que a gente não faz pela recompensa, a gente tem que fazer por amor. Mas muitas vezes eu acredito que alguns líderes, eles não conseguem acreditar que eles viverão as coisas que os 12 vivem, que eles terão as conquistas que os 12 têm. E, nesse aspecto, algo precisa ser compreendido. Eu queria que todos os 144 que está aqui hoje, por favor, ficasse de pé. Fica de pé os 12 da segunda geração aí. O Espírito Santo quer falar uma coisa com vocês nessa noite. Sabe o que ele quer que vocês entendam? Que vocês precisam desenvolver a mentalidade e a nobreza de príncipes, porque é isso que no coração de Deus vocês são. Ser 12 da segunda geração não quer dizer ser 12 de segunda qualidade. Vocês estão compreendendo isso? Os 144, ou seja, vocês que estão de pé, têm o mesmo chamado e têm sobre a vida de vocês a mesma unção que os 12 têm sobre eles. Vocês só chegaram algum tempo depois. É uma questão cronológica, não é uma questão de valor, não é uma questão de favor, não é uma questão de graça sobre a vida dos 12, vocês são o que sobrou. Não, vocês são príncipes, vocês são valentes de Deus, vocês são pessoas em quem Deus tem grande expectativa. Porque sabe qual é a promessa sobre vocês? Que vocês vão fazer coisas maiores do que as que eles têm feito. Quantos acreditam nisso? Tem uns que não conseguem nem vibrar, porque a mente deles está sendo desatada agora, está sendo... Oi? Calma, eu vou chegar lá. Vou chegar ali, já agora. A apóstola Cláudia está ansiosa, já quer pregar aqui a revelação que eu vou chegar. Vou chegar, veio, Deus falou com você. É isso mesmo, está aqui no exemplo aqui. Então, entenda isso. Os 144 têm o mesmo chamado, a mesma unção que os 12 têm. Só chegaram um pouco depois. Porém, precisam sonhar com a grandeza e a nobreza da visão. E lançar-se com todo afinco, com toda a entrega no propósito de multiplicarem-se, de conquistarem os seus 12, de levantarem as gerações. Deus quer fazer isso através de vocês. Mas não depende só de Deus, depende de vocês. Crerem nisso, que vão fazer coisas maiores que as que os 12 estão fazendo, que vão ter mais discípulos do que os 12 têm. Amém? Hoje, olha para a geração do seu líder, quando tem o fruto fiel. Não tem bastante gente? Pois eu quero declarar que Deus vai entregar mais gente para você. Agora a pergunta é, você quer? Você quer? Você quer, Beda? Então dá um aplauso aí ao Senhor Jesus. Podem sentar, queridos. Os 144 precisam acreditar em seu potencial.
e crerem que poderão fazer e conquistar coisas maiores que os 12 estão conquistando e fazendo. Jesus não se colocou como barreira, como teto nas coisas grandiosas que ele fez sobre a face da terra. Ele disse: aqueles que crerem em mim farão não só as obras que eu faço, mas obras ainda maiores farão. Então, a cada geração, o propósito vai se ampliando. Preste atenção na vida dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. A palavra fala que Abraão não tinha nada quando saiu de Ur dos Caldeus, mas à medida em que ele andou com o grande El Shaddai, ele se tornou rico em ouro, em prata e em gado. Quando você vai ler sobre o seu filho Isaque, que já era a segunda geração, a palavra fala que Isaque, por ter sobre ele a bênção de Deus, já consolidada e preparada lá pelos atos de fé do seu pai, ele foi muito abençoado e ele se tornou um homem riquíssimo. Nós estamos falando aqui dentro de um aspecto material, tá? Isso tem a ver conosco também, porque Deus não quer te multiplicar só no sentido espiritual, de te dar vidas para você cuidar. Deus quer te entregar bênçãos, Deus quer te dar sucesso pessoal, sucesso profissional. Deus quer que você seja um empresário. Nós tivemos testemunhos aqui de pessoas que chegaram, lutaram com dificuldade, mas por estarem vinculados a Deus e ao propósito, estão prosperando e vão prosperar cada vez mais. Então, Abraão foi chamado na palavra de rico, Isaque, seu filho, segunda geração, de riquíssimo, e Jacó foi chamado do quê? Não tem expressão, porque ficaria chato a Bíblia chamar Jacó de podre de rico, né? A Bíblia não pode falar palavrão, a Bíblia não tem expressão chula. Então, o que era Jacó? Jacó simplesmente ele era o dono de um país. A terra de Jacó era a terra prometida inteira. Era a nação mais rica do mundo hoje, pertencia ao multimilionário Jacó, né? A fazenda dele era a nação de Israel. E por que isso? Porque Deus, ele amplia o propósito à medida que as gerações vão se estabelecendo, né? Na visão bíblica, na revelação bíblica do modelo, em Apocalipse, os 12 são príncipes, os 144 são servos, e os 1728, a terceira geração, são pedras preciosas. Então, vai havendo um processo de enriquecimento, de valorização espiritual e material das pessoas à medida que elas vão caminhando. Mas isso depende de nós crermos, isso depende de nós acreditarmos que Deus tem o poder de mudar a nossa sorte. E quando é que Deus muda a nossa sorte? Quando nós nos vinculamos a Ele e ao propósito. Amém? Então, a cada geração o propósito se amplia, mas isso depende de duas coisas. Já estou quase terminando. Primeiro, os 12 serem humildes e servis para preparar e enviar os 144 em direção ao seu propósito. Preste atenção, queridos 12, entendam o que eu vou falar, queridos 144. Discipulado não é o líder, o papai, a líder, a mamãe se tornar amiguinho de vocês. O discipulado é um propósito espiritual, de crescimento espiritual de vocês, onde Deus quer fazer de vocês não só pessoas que têm o caráter de discípulos, mas de pessoas dispostas a servirem a Deus. Deus quer que a segunda geração sirva ao Senhor, tal e qual a primeira geração está servindo. E muitos que estão na segunda geração virão a ser pastores. Quem tem o chamado vai ser pastor. Quem não tem o chamado vai continuar sendo empresário, vai continuar sendo executivo, vai continuar fazendo alguma coisa lá no mundo, mas vai ganhar vidas. Não importa, não impede você ter uma profissão lá fora que você ganhe vidas. Mas alguns, dentro da segunda geração, que tem um chamado pastoral, vão se encontrar com esse chamado e o óleo vai ser derramado sobre a cabeça deles. Alguém pode celebrar por isso? 144 que estão recebendo essa notícia aterradora, não se turbe o vosso coração. Porque eu sei o que é isso, e um dia que eu ouvi assim que eu ia ser pastor, eu também fiquei tremendo de medo. Mas depois eu comecei a gostar da ideia. Amém? E sou muito feliz, sendo aquilo que Deus desejou que eu fosse.
não quero ser outra coisa, quero continuar sendo o que eu sou. Amém? E quero ser cada vez melhor dentro desse chamado. E, então, primeira premissa, os 12 serem humildes e servis, para preparar e abrir caminho para os 144 alcançarem o destino espiritual deles. E o segundo aspecto, os 144 serem sonhadores e aspirarem grandes coisas para o seu futuro. Não como Tiago e João fizeram, buscando lugares de honra, um à direita e outro à esquerda de Jesus, mas entregando-se a Jesus e ao propósito, como fez o apóstolo Paulo, que eram 144. Preste atenção nessa revelação. Paulo, que começou como Saulo, ele não era 12 de Jesus da primeira geração, ele não conviveu fisicamente com Jesus. Jesus apareceu para ele depois de um tempo. Depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, voltado para o céu, Jesus aparece para ele em espírito. E Paulo tem uma experiência extraordinária, sobrenatural, porque Jesus aparece para ele brilhando com uma luz tão intensa que Saulo fica cego. E aquilo tudo era um confronto com o poder sobrenatural de Deus, para que Paulo, aquele homem que tinha um coração tão duro, e com raízes do judaísmo tão profundas na vida dele, que tudo aquilo pudesse ser arrancado, demolido, destruído, por esse impacto com o poder de Deus. Mas o que aconteceu depois disso? Saulo, que não conviveu com Jesus, que não recebeu, tanto quanto os outros 12 receberam de Jesus, ele foi um 144 que decidiu dar mais para Jesus do que todos os 12 juntos. E veio sobre ele, por causa disso, uma unção que o capacitou a fazer mais do que todos os 12 juntos. Paulo foi menos amado por Jesus. Paulo recebeu menos de Jesus, mas ele amou mais Jesus. Amou de que forma? Não no sentido de amar, porque todos tinham amor por Jesus, a ponto de que todos os 12 morreram por Jesus. Eles deram sua vida por Jesus, tal e qual ele deu a vida por eles. Mas eu falo por meio das obras. Paulo amava Jesus de forma tão intensamente, que ele permitiu que toda a vida dele fosse transformada a ponto dele dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais sonho pessoal, eu não tenho mais uma religião que eu defendo, eu só defendo uma coisa, Cristo. E para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque eu sei que a hora que eu sair desse mundo aqui, eu vou receber dele a recompensa. Quem pode aplaudir o Senhor aí por isso? Então, finalizando, meus 12, mergulhem na visão. Meus 144, mergulhem na visão. Tudo que nós fizermos dentro da visão, zelando pela visão, respeitando os princípios da visão, amando por meio da visão, amando as vidas, amando a Deus e as vidas por meio da visão, vai trazer sobre nós o respaldo de Deus. Eu estou muito feliz porque no momento talvez onde estruturalmente nós estejamos mais desorganizados, mais desfigurados, é o momento onde a gente está sentindo uma brisa, um sopro maravilhoso e poderoso do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Jesus está aqui no meio curando as pessoas, fazendo caroços do seio desaparecerem, eliminando cânceres que poderiam levar discípulos à morte. Então isso significa que Deus está conosco. E se Deus está conosco, nós vamos colher dele todas as bênçãos, nós vamos ver a promessa dele se cumprindo, nós vamos viver o sonho das multidões. Quem pode dizer amém para essa declaração profética? Dá um aplauso aí ao Senhor. Eu queria que vocês ficassem de pé, principalmente vocês que venceram hoje a neve, o frio, porque eu quero orar por vocês e profetizar sobre vocês. Nós já estamos terminando. Eu peço só mais 10 minutinhos, 22h10. Você vai estar saindo daqui abençoado. Mas eu quero fazer aqui uma oração e deixar para você um pequeno resumo com os tópicos principais do que essa palavra tão rica trouxe para nós nessa noite. Para vocês terem uma ideia de como
Deus vê vocês como líderes de avivamento, como pessoas importantes no reino de Deus, que tem um futuro de conquista, de frutificação. Essa mesma palavra aqui é a palavra do Café de Pastores, que foi pregada aqui para apóstolos e pastores. Alguns já estão ouvindo pela segunda vez. Mas como diz o apóstolo René, se Deus não gostasse de repetir coisas, Ele não teria escrito 4 evangelhos dizendo o mesmo. Amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer pelo amor, pela fé, pela disposição em te buscar, em te amar, em te servir, demonstrada pela presença de cada discípulo que está aqui hoje, e também de alguma forma por aqueles que não puderam estar aqui. Eu sei que tem pessoas que foram roubadas desta bênção de aqui estarem, mas outras ficaram impedidas de virem. E eu quero pedir que não só as que estão aqui, mas todas as outras que ficaram em casa, recebam por meio do Teu Espírito, até mesmo assistindo, ouvindo essa pregação depois, possam ser tocados por essa Tua palavra e possam viver aquilo que está contido nela, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que nós sejamos feitos por Ti, como cantamos naquele primeiro louvor. Senhor, nos refaça e nos faça sermos filhos santos, discípulos, meu Deus, apaixonados pelo Senhor Jesus Cristo, apaixonados não só pelo Senhor, mas por tudo aquilo que o Senhor ama. Faça de nós, Pai, filhos, discípulos, líderes, íntimos do Espírito Santo, sensíveis à sua voz, livres da persuasão, meu Deus, deste mundo que impõe sobre nós tantas preocupações, tantas ansiedades, tanto medo de deixarmos, de renunciarmos às coisas terrenas, quando o Senhor nos convida a sermos possuidores do Teu reino, e no Teu reino tem tudo para nós. Ajuda-nos, Senhor, a rompermos em fé. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornarmos pessoas apaixonadas pelo Senhor e apaixonadas por vidas. Eu profetizo isso sobre esta geração que aqui está. Eu profetizo isso sobre esses discípulos, sobre esses líderes. Que o Senhor derrama compaixão, que o Senhor derrama paixão no espírito deles pelo Senhor e pelas almas que necessitam do Teu amor, que necessitam da Tua palavra, que necessitam, meu Deus, do Teu cuidado, que nós possamos realmente amar vidas e que nós possamos expressar isso não só por meio de palavras, mas através, Senhor, das nossas atitudes, da nossa entrega, do nosso comprometimento com o propósito do Senhor, vivendo a cada dia o Teu chamado, buscando, Senhor, em todo este caminhar, o crescimento espiritual. Senhor, não nos deixe envelhecermos espiritualmente, não nos permita retrocedermos, não permita, Senhor, que estejamos esfriando, que estejamos nos incredulizando, perdendo, Senhor, a sensibilidade ao querer do Teu Espírito Santo. Muito pelo contrário, traz para dentro de nós, Espírito de Deus, este avivamento prometido. Venha avivar-nos, Senhor, começando pelo nosso próprio espírito. Contagia com essa paixão a nossa alma, faz arder em chamas o nosso coração por Cristo, pela sua obra na terra, pelo nosso próprio chamado. Ajuda-nos, Senhor, a sermos engravidados de novo, a termos os sonhos de Deus vivos dentro de nós novamente, que nós possamos sonhar com as promessas, não só as promessas para a vida pessoal, mas as promessas que interessam ao Senhor, que nós possamos, Pai, viver os Teus sonhos e vermos os nossos sonhos sendo estabelecidos por Ti, porque é isso que o Senhor faz. O Senhor dá recompensa de alegria, de realização, de satisfação, de vitória aos que Te servem com bondade e com alegria de coração. Então continua, Senhor, nos conduzindo nesta trilha do Espírito, nesta trilha da santificação,
nesta trilha da busca de Ti, da Tua face, Jesus, enquanto as Tuas mãos nos abençoam, enquanto as Tuas mãos poderosas se movem para nos capacitar a fazer as obras que só o Senhor pode fazê-las por nós. Eu oro, Pai, para que esses discípulos que aqui estão se movam em fé no sobrenatural, que por meio deles, Pai, vidas sejam salvas, por meio deles os cativos, os oprimidos do diabo sejam libertos, e eles realizem no poder do Teu nome sinais, prodígios, maravilhas e milagres, e vejam com seus próprios olhos, os olhos da carne, o milagre, Senhor, das multidões, o milagre, Senhor, das gerações. Eu te peço, Senhor Jesus, por favor, nesta noite, diante de toda a igreja, que o Senhor não me deixe sonhar este sonho sozinho, mas que esse sonho esteja vivo, Senhor, dentro de mim, dentro da minha esposa, dentro do coração das minhas filhas, dentro do coração dos filhos espirituais que o Senhor nos deu, os pastores, as pastoras desta igreja, e essa geração tão excelente, tão maravilhosa, que são 144, que a revelação da visão, o sonho da visão, o alvo final da visão, esteja vivo, presente, conduzindo, Pai, o espírito de cada um dos discípulos desta igreja, na direção daquilo que certamente agradará o Teu coração, e nos levará a estarmos face a face com Jesus, recebendo a recompensa final, recebendo o prêmio maior, que é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é sermos salvos pelo Senhor, estando com o Senhor na glória, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Quem recebe isso aí, diga obrigado, Jesus, e dá um aplauso bem forte a Ele. Uhul! Quero ler o último versículo, põe para mim aí Apocalipse 22, 4. Deixa eu ler aqui do caderno, que aí está muito resumido. Apocalipse 22, 4, diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Isso aqui está falando do céu, tá? Lá no céu não haverá mais qualquer tipo de maldição. Nela, na Jerusalém celestial, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face. Na sua fronte está o nome dele. O que isso tem a ver com tudo que a gente falou aqui nessa noite? Lá no céu não vai haver hierarquia, não vai haver mais 12 nem 144, nem sequer vai haver mais príncipes. Lá só vão existir servos, mas esses servos que ali estiverem, eles terão o nome dele escrito na testa, eles estarão face a face com o Senhor Jesus. E eu creio que aqui nesse altar o Espírito Santo está falando de você. Amém? Mergulhe na fé, mergulhe no Espírito, mergulhe na visão e sirva ao Senhor, porque você vai ver que vai valer muito, muito a pena. Que Deus os abençoe, que Deus os multiplique conforme a promessa. E que os seus filhos, biológicos e espirituais, sejam restauradores de veredas, reparadores de brechas, e que você seja usado por Deus para levantar os fundamentos de muitas gerações, conforme a promessa, em nome de Jesus. Eu te amo, não esqueça do jejum que está começando daqui a pouco. Deus os abençoe, queridos. Amo vocês, viu?